E de onde que vem a ação dos derivados plaquetários? Ela vem pelos fatores de crescimento. E aonde estão os fatores de crescimento? Como o próprio nome fala, né, derivados plaquetários, que estão nas plaquetas. As plaquetas contêm alguns grânulos que são ricas em fatores de crescimento com capacidade de estimular aquele tecido a fazer um processo reparacional. O que é a plaqueta? A plaqueta, na verdade, ela é uma organela, ela é um fragmento citoplasmático de uma célula muito bacana, muito bonita, que a gente sempre vê na histologia, que chama megacariócito. Esse megacariócito lança essas organelas na circulação e essas organelas, as plaquetas, elas passam a mediar várias ações, desde os processos de coagulação até o processo de reparação tecidual. Toda reparação tecidual, qualquer lesão, qualquer machucado que você fizer, começa com um agregado plaquetário natural sendo formado naquela região. Uma vez colocado nesta região, essas plaquetas, essas organelas pequenininhas, elas se rompem, libera uma infinidade de fatores de crescimento e a gente tem listagens e listas e listas e listas desses fatores, cada um com a sua função, e através de um encadeamento de ação, esses fatores de crescimento vão indicar para o tecido o que ele tem que fazer. Agora eu preciso de uma mitose na determinada célula, agora eu tenho que fazer a reparação dessa estrutura, eu preciso de um processo de angiogênese para trazer nutrição para o local. Todas essas informações reparacionais, elas são oferecidas pelos fatores de crescimento. Então, eles são extremamente importantes. Quando a gente usa o agregado plaquetário, ou os derivados plaquetários, que é o nome mais correto, né? Derivados plaquetários é tudo que vem das plaquetas. Quando a gente usa um derivado plaquetário, o que a gente está fazendo é concentrar uma infinidade de fatores de crescimento, entregar isso através das plaquetas, através da fibrina, através dos componentes sanguíneos mais importantes para aquela região que precisa ser regenerada, ou reparada, ou cicatrizada, e fala, olha, atue nessa região, informe as células, faça todo o processo necessário para que aquilo lá volte a um grau de normalidade e, no caso da harmonização facial, volte a um grau de melhora da elasticidade, da textura da pele, da espessura da pele. Então, tudo isso vem para a harmonização através dos fatores de crescimento. Só que você tem que ter uma ideia certinha de qual fator de crescimento é o mais importante para aquela região. Será que é verdade isso? Não é verdade. O tecido sabe qual é o fator de crescimento que tem que agir. Como essas reações todas, elas são encadeadas, como a gente tem a ação de um fator de crescimento que estimula outro, que estimula outro, que estimula outro, todas essas ações em conjunto é que leva à reparação tecidual. O que nós temos que fazer, e é aí que vem todo o conhecimento da técnica dos derivados plaquetários, é entender como nós conseguimos concentrar uma quantidade ideal de plaquetas para que esses efeitos sejam visíveis. Via de regra, nós precisamos concentrar entre 3 e 5 vezes a quantidade basal de plaquetas. Então, se nós temos, numa contagem, 200 mil plaquetas, eu tenho que concentrar aquilo, né, por ml, eu tenho que concentrar pelo menos 600 mil plaquetas para que eu tenha essa agregação e tenha um efeito naquele tecido. Isso é que vem a variação dos agregados plaquetários. Cada um tem um nome, cada um tem uma função, mas via de regra, todos esses derivados, todos esses PRP, PRF, IPRF, LPRF, tudo, ele vai tentar uma concentração de plaquetas de modo a estimular o tecido. Então, a ação do fator de crescimento é do tecido, a gente não manda nada. Mas minha técnica para seleção e para procedimento, para realizar a filtragem, a pipetagem, o processo de centrifugação e a separação desse material é uma informação muito importante, porque senão você vai usar um material que não tem efetividade clínica. E daí vai falar, o PRF não funciona, o PRP não funciona. E não é bem assim. Se você segue o protocolo certo, a gente sabe que funciona e você vai ver nessa sequência de vídeos daqui a pouquinho.